Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Esse é o canal Narcisismo Sem Máscara. Aqui é o nosso espaço para o conhecimento e para o autoconhecimento, né? Eu decidi fazer essa live assim, ó, de surpresa. Nem eu sabia que eu ia fazer live, mas me deu vontade de fazer uma live agora porque sobrou um tempinho, coisa rara na minha vida. Então eu entrei aqui para falar uma coisinha bem simples e bem rápida. O narcisista, ele é mau caráter? Eh, Narcisismo é sinônimo de mau caratismo? Se você perguntar para as pessoas que conviveram com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, as vítimas, eu tenho certeza que elas vão responder que sim, tá? Porque é a sensação, é a dor, é a aflição que é causada por você viver dentro de um ciclo abusivo com uma pessoa tóxica. Mas narcisismo em si não é necessariamente um sinônimo de mau caratismo. Só que os comportamentos, né, que é um transtorno de personalidade, tá, é uma alteração, neurobiológica na forma de funcionar da estrutura da personalidade. Então, a forma de manifestação desse transtorno, ela é antiética e às vezes até cruel. Então, do ponto de vista de quem sofre de uma vítima, sim, né, a gente pode reconhecer como mau caratismo. Só que, olha que curioso, né, se a gente, eh, avalia o transtorno de personalidade, nem sempre o transtorno de personalidade, nem sempre a pessoa que é narcisista, ela faz as coisas intencionalmente, tá, isso é fato. Depende muito do grau de severidade do narcisismo e do tipo de narcisista que você está lidando. Então, por exemplo, se a gente fala de pessoas narcisistas grandiosas, um narcisista grandioso, por exemplo, que tem que tenha traços de personalidade, de transtorno de personalidade antissocial e psicopatia, tá? Aí sim nós estamos falando de pessoas que têm traços perversos e, portanto, possuem intencionalidade. Aí sim, nesses casos, nós estamos falando de intencionalidade. Aí a gente entra na tríade negra, que é o maquiavelismo, né, você é maquiavélico, o sadismo você faz por prazer, o narcisismo. Então sim, nesses casos a gente pode dizer que, a gente pode fazer uma associação com mau caratismo. Mas em outros casos, outros tipos de narcisista, como por exemplo o narcisista vulnerável, ou pessoas com um grau de narcisismo um pouco menos severo, aí nós podemos dizer que é uma mistura de várias coisas, inclusive de desregulação emocional. Porque isso é um transtorno de personalidade, tá? E isso envolve um padrão de grandiosidade, inveja patológica, um senso de merecimento, acha que é melhor do que qualquer pessoa, que merece coisas e situações e dinheiro e possibilidades e facilidades que outras pessoas não merecem. Ele merece mesmo, né, sem lembrando que narcisista pode ser homem ou mulher, merece mesmo sem ter feito nada para conseguir isso, sem ter o que a gente chama de meritocracia. Então, pra isso, para conseguir isso, essa validação, a grandiosidade, essa máscara social, esse merecimento que eles acreditam ser detentores, eles manipulam, mentem, exploram, mas nem sempre isso acontece com a consciência plena do impacto que isso pode causar na vítima, tá. Então o foco são pessoas muito autocentradas, e o foco ele é sempre na autoimagem, são pessoas ególatras. A função do transtorno, não a função do transtorno, mas o transtorno em si, é o modus operandi do transtorno, é sempre proteger o self, o falso self que é criada, e não necessariamente ser mal ou ser má. Então isso, essa coisa de envolver a intenção consciente, como eu já falei, tem mais a ver com o transtorno de personalidade antissocial ou a psicopatia, ou o narcisismo grandioso. Lembrando que aí seria um grau um pouco mais elevado, tá, um grau alto. Então, eh, essas pessoas, né, que machucam, que manipulam e fazem muito mal para a vítima, elas nem sempre têm essa consciência do que estão fazendo. E isso é, na verdade, um mecanismo de defesa. Mas defender o quê? Defender a fragilidade, a vulnerabilidade, o medo de ser exposto ou exposta, a vergonha que eles sentem.
tá? Porque são personalidades que sentem muita vergonha, inadequação, defectividade. Então, todo narcisista é mau caráter? Não necessariamente, tá? Todo mau caráter é narcisista? Todo mau caráter pode ser narcisista? Muitas vezes sim. Pessoas com traços narcisistas podem fazer maldade? Podem com frequência e fazem, mas nem sempre elas reconhecem, nem sempre elas têm essa plena, consciência. E quando eu digo plena consciência, né, eu já vou explicar daqui a pouquinho o do que se trata. Então, é impossível você viver um relacionamento com uma pessoa com uma patologia dessa, sofrer abuso, ah, passar por gaslight, ser traído, ser traída, ser enganado e não ficar com raiva, né. A raiva é uma coisa que acompanha o sentimento de indignação e às vezes misturado com ódio, misturado com amor, misturado com abstinência dessa pessoa, é uma mistura bem complexa de sentimentos. Só que a raiva, ela é um mecanismo de defesa emocional, e ela protege, o seu senso de justiça, sabe, a sua dignidade, a sua integridade psíquica. Então, em muitos casos, a raiva é uma emoção que permite, você romper com o vínculo, se você souber utilizar. Não existe isso de: "Ah, não sinta raiva". É super justo, às vezes, pelo que você passou, porque ninguém sabe da sua dor, ninguém sabe o que você viveu. E os narcisistas geram essa raiva porque eles distorcem a realidade, mentem, fazem você duvidar da sua própria sanidade, fazem gaslight, né, e a gente sabe que o gaslight é a inversão da culpa, é a triangulação, o abandono emocional, e muitas vezes, eles são cruéis, né, sem são cruéis com a vítima, dentro do ciclo de abuso narcisista, e saem como coitadinhos da história, e a vítima acaba saindo como vilã. Então é natural, né, que as vítimas que passam por um abuso como esse acabem sentindo raiva, ficando com trauma, tendo desregulação emocional. Então, não adianta você reprimir a raiva, né, se você passa por um ciclo de abuso, o ideal é que você saiba elaborar essa raiva. Entender que o narcisista, ele age assim a partir do vazio interno que ele possui. Isso não traz a ele inocência, tá? Não tira, ele da responsabilidade que ele tem que assumir perante seus atos. Não quer dizer que ele vá assumir é outra história. Eh, É entender que o narcisista é um sujeito limitado, frágil, disfuncional, tá? E que ele não é um monstro com superpoderes como muitas pessoas acreditam. Inclusive eu sempre falo, você demonizar o narcisista é você dar poder a uma pessoa que não tem esse poder. Na verdade, todo controle e manipulação vem a partir de sentimentos que estão em você. Então, de certa forma, você permite que esse controle, essa manipulação aconteça. O controle vem pela obrigação, vem pela culpa ou vem pelo medo. Então, de fato, são emoções que estão dentro de você e você precisa aprender a controlá-las de certa maneira. Então, canalizar a raiva como uma força de reconstrução é a melhor maneira que você tem de lidar com o abuso narcisista, a melhor maneira que você tem de lidar com uma pessoa tóxica. E reconhecer também, tá, que a raiva prolongada, ela gera vínculo com o abusador, gera vínculo com o narcisista, e isso definitivamente não é saudável. A gente quer o contrário, né. Se você entra em contato zero, legal, né, você quer se desvincular e esquecer essa história. Se você não pode entrar em contato zero, você quer se blindar, você quer se curar, você quer, de certa forma, se afastar emocionalmente dessa pessoa para que ela não te destrua, porque afinal de contas, pessoas com transtorno de personalidade destroem as vítimas, destroem as pessoas nas suas relações interpessoais, tá. Então, o legal, né, e o melhor é você trabalhar o que a gente chama de luto da fantasia, que seria, eh, a dor do que ele fez pra você, que consequentemente é a maior dor, com certeza, tá. É você, lidar
com a sua fantasia, com a sua idealização, ou seja, você acreditou que ele não era. Você acreditou que ele era uma pessoa incrível, maravilhosa, equilibrada, uma pessoa que ia te trazer felicidade, e não era, foi idealização. Então, lidar com esse luto, deixar essa ideia morrer, entender que essa pessoa é limitada, que ela é vulnerável, que ela é disfuncional, que ela é tóxica, que ela não tem que ficar nesse local de pedestal que você a colocou, é uma forma de você trabalhar a raiva. E também o amor, né, que você dá numa relação dessas, de verdade, para alguém que não existia de verdade. Isso nos causa muita mágoa e nos causa muita inconformação. Então, não tentar não sentir raiva não é a melhor forma, tá. A melhor forma é você nomear o que você está sentindo, expressar, e mudar, transmutar, porque o que cura não é o perdão forçado, né, mas o que cura é você ter autoconhecimento e lucidez pelo que você passou e pelo que você viveu. E aí vem a questão, né, como que funciona, a gente passa por um ciclo de abuso, você vive com um narcisista, ele faz e desfaz, faz gaslight, mentiras, traições, manipula, enlouquece a vítima. Ele tem consciência do que ele tá fazendo? É complexo essa questão, tá, gente, é bem complexa, porque Eh, são pessoas tão disfuncionais que, às vezes, elas fazem, mentem, praticam gaslight, e é com tanta propriedade, é com tanta certeza, é com tanta absoluta certeza que nós, vítimas, entramos em dúvida. Quantas vezes eu vivi um ciclo de abuso aí com um narcisista e eu duvidei de mim mesmo. Eu falei: "Nossa, mas essa pessoa fala com tanta certeza". Eu lembro que eu tive uma relação que eu chegava em casa todos os dias e todos os dias eu era acusado de traição. E aí eu comecei a pensar: "Eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque essa pessoa todo dia pensa que eu tô traindo". Eu estava trabalhando muito, inclusive eu tinha 2 empregos na época, não tinha tempo pra nada, e a pessoa falava com tanta convicção que eu ficava em dúvida, eu falava: "Nossa, eu devo estar fazendo algo e eu não sei". Só que eu não estava fazendo nada, tá, eu não estava fazendo nada. E isso é muito comum para quem vive dentro de um ciclo de abuso com o narcisista ser acusado de traição, quando na verdade é ele ou ela que tá? Isso é fato, isso chama projeção. Então, essas pessoas erram muito com as vítimas, erram feio, manipulam, mentem, machucam, humilham, desvalorizam e depois dizem que não fizeram nada disso. Depois se fazem de vítimas e depois, contam uma história totalmente distorcida para as outras pessoas ou para a própria vítima, ou invalida o que a vítima viu, sentiu, ouviu e passou. E é praticamente enlouquecedor. Porque, você não consegue entender a que ponto até que ponto essa pessoa tem consciência ou não dos seus atos, porque ela parece ter consciência, mas ao mesmo não tem consciência, ao mesmo tempo uma consciência distorcida, é uma consciência modificada, é uma consciência conveniente para explicar as próprias ações. E a vítima entra nesse labirinto enlouquecedor. E aí, vem a explicação. O narcisista, ele sabe sim o que ele faz, tá? Existe o que a gente chama de consciência factual. Que, ele sabe o que falou com as pessoas, o que fez, se maltratou, se mentiu, se traiu, se apagou mensagem, se humilhou, ele sabe. Por quê? Para fazer isso, ele precisou de um mínimo de consciência para agir e depois ocultar. Principalmente nos casos aí de traição, de mentira, existe consciência. Então isso é o que a gente chama de consciência factual. Ele tem essa consciência. E aí existe a consciência emocional. Aqui entra um bloqueio, tá. É aqui que as coisas começam a ficar confusas, porque, eh, para o narcisista admitir a verdade do que ele fez, gera vergonha. E vergonha gera vergonha, né, gera fragilidade, e vergonha é uma das piores dores narcísicas. Lá no âmago, se você pega um gráfico, um dia eu vou fazer um gráfico para vocês, um gráfico do epicentro do narcisista é vergonha, nojo e inveja, tá. É o centro da alma do narcisista, vergonha, nojo e inveja. E essa vergonha é uma dor muito grande. E é por conta dessa vergonha que eles criam esse ego falso, esse personagem, essa personalidade moldada, tá. Então, a partir daí, o mecanismo de defesa, né, isso gera um risco de descontrole, porque ele entra em contato com essa vergonha,
por conta do que ele fez, entendeu? Que ele é um mentiroso, ele, às vezes te traiu, às vezes te enganou, te humilhou, é uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante, só que ele não pode ser isso, né. Ele tem que ser a pessoa perfeita. Narcisistas não aceitam a defectividade. Então, a partir daí, ele começa a mentir, racionalizar, negar e até reescrever a própria narrativa interna. E isso a gente chama de mecanismo de defesa. O narcisismo é um mecanismo de defesa para pessoas que têm um transtorno de personalidade, porque elas não conseguem lidar com essa dor, elas não conseguem lidar com alguns espectros de dor. Então, por exemplo, a pessoa traiu, "Ah, não foi traição, foi só conversa", ela já distorce. Ou, "Eu só fiz porque, eu só fiz porque estava carente ou porque você não me dá atenção", já ouvi essas coisas, tá. Ou, "Se você me pegou é porque você invadiu minha privacidade", você tá entendendo a distorção? A pessoa vai, comete o ato, mas o ato dela é justificável, porque é um mecanismo de defesa. E nada nessa vida que você faça vai conseguir mudar isso, porque é um transtorno de personalidade. E no caso, eh, alguns pesquisadores associam o transtorno de personalidade, ao o a os quase todos, né, a um forte e intenso trauma, como se fosse um TEPT muito intenso, né, um transtorno de estresse pós-traumático, que gera mecanismos de defesa. Então, justamente, pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, em momentos de engatilhamento, que é o caso do narcisista, né, ele engatilhou, sentiu vergonha, né, pelo que ele fez, pela coisa imoral que ele fez, ou que ele te falou, ou que ele causou nas pessoas, sentiu aquela vergonha, gera o gatilho do trauma, e algumas pessoas deixam de ter o pleno funcionamento do córtex pré-frontal. E isso gera realmente, uma memória meio alterada, apagões na memória, as lacunas abertas na memória. Então, para complementar essa história, ele reescreve. Isso a gente chama de confabulação, tá. Então por isso que eles acreditam, porque para eles, realmente isso é real. E existe a consciência, né, a gente falou aí da consciência emocional, que eu tô falando agora que é uma consciência, onde as emoções despertas não são muito legais, ele vai lá e bloqueia, apaga e reescreve. E existe a consciência, relacional, tá, que quando ele é confrontado, ele também não acessa empatia nem responsabilidade. A mente dele corre para preservar essa autoimagem, negar, inverter, culpar você, e é como se houvesse um botão automático de autodefesa. Então, existe uma consciência factual, mas a consciência emocional e a consciência relacional, elas não funcionam muito bem, elas acionam mecanismos de defesa. Então, não é que ele apaga a memória, tá, não literalmente como se fosse um delete, mas o que acontece é que ele se desconecta da culpa, ele se desconecta do peso, ele se desconecta do ato que ele praticou. Para ele não tem essa importância emocional, o impacto que tem para você. Então a memória existe, tá, mas ela não vem com remorso, ela não vem com reflexão e aprendizado. E uma pessoa normal, quando ela erra, porque todos nós erramos, ela aprende com o erro, ela reflete sobre o erro, ela aprende com aquele erro, ela cresce. Personalidades patológicas, não têm capacidade de aprender com seus próprios erros e crescer com seus próprios erros. É um transtorno de personalidade. Então, isso fica guardado de forma fria, sem que o narcisista elabore isso, sem que o narcisista possa um dia pedir sinceras desculpas pelo que ele fez. E não esperar redenção de pessoas com transtorno de personalidade, é uma coisa que a vítima tem que cair na real. Não existe redenção, não existe pedido de desculpas para pessoas que são incapazes de olhar para os próprios erros e se responsabilizar. Por isso, parece que ele age como se não tivesse feito nada. Por isso que ele vai, te humilha, grita, xinga e no dia seguinte ele faz como se nada tivesse acontecido, porque realmente na cabeça dele, nada aconteceu. Então, para você que é vítima, para você que passa por um relacionamento desses, eh, você vê a situação toda e olha e pensa: "É enlouquecedor", né. Ele sabe e tá negando, ou realmente ele acredita que não fez nada de errado. Que cara de pau, né. É o que a gente pensa. "Será que eu tô ficando louco? Será que eu tô exagerando? Será que eu devo ser muito exagerado ou muito exagerada pra pessoa
tá fingindo que tá nem aí, que não aconteceu nada depois do horror da briga que teve ontem, das humilhações, da gritaria, das ofensas, ameaça de ir embora, me traiu, descobri traição e agora tá tudo bem, fingiu que não tá acontecendo nada. Isso é normal, tá, gente? Tudo que eu acabei de falar pra vocês. Então, a verdade é que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né, essa consciência, factual, essa consciência emocional, essa consciência relacional. O narcisismo é um mecanismo de defesa. Então ele sabe factualmente, no plano factual que ele fez, mas no emocional e no relacional, ele nega e age como se acreditasse na própria mentira. Ah, isso a gente chama de confabulação. E é por isso que dá raiva, tá? É normal. Você enxerga essa contradição e você não admite, você não consegue lidar com isso. Você se sente injustiçado, eh de alguém que mente, esconde, né, alguém que trai, e depois ainda diz que o problema é você. Então, a grande virada não é você entender se o narcisista tem ou não consciência de tudo, mas entender que o narcisista sempre é uma pessoa egocentrada, ególatra, né, pessoa autocentrada, é uma pessoa que sempre vai escolher proteger o ego dele e a versão dele, sempre, sempre, isso é regra. Esse tipo de personalidade não consegue agir de outra forma, são comportamentos padronizados. Por isso que quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, todo mundo reconhece o que eu falo aqui nos vídeos, porque passa pelos mesmos e fica surpreso. "Nossa, o Leonardo está falando de coisas que eu passei, de coisas que eu vivi". É um transtorno, gente, de personalidade, por isso que são comportamentos padrões. Então, essa pessoa vai sempre defender o ego dela, e não a verdade da relação. Isso dói entender, mas isso te liberta de saber que o problema não é você, que não é sobre você, que não é algo pessoal, né, não se trata de você ser bom o suficiente, amar o suficiente, tolerar o suficiente, negociar, conversar, porque não resolve. É sobre essa pessoa não conseguir ser verdadeira e não conseguir de forma alguma mudar o seu padrão de comportamento, porque é um transtorno de personalidade, inclusive está citado e estudado, analisado amplamente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em materiais científicos da psiquiatria. É um transtorno que já tem muito material e é muito estudado cientificamente. Então, não é à toa que chama transtorno de personalidade narcisista. Muito obrigado aí para quem assistiu a live, uma boa noite e fiquem bem.